No ano de 2025, o mundo mudou, e a igreja também. Mas nem todas essas mudanças são motivo de comemoração. Enquanto muitos celebram uma nova era espiritual, uma ameaça silenciosa tomou conta das paredes outrora sagradas. É uma apostasia crescente, um afastamento maciço da verdade bíblica que não está mais escondida, mas orgulhosamente exibida em altares, em conferências e em transmissões ao vivo. Hoje, em nome do progresso, doutrinas estranhas ao Evangelho estão sendo levantadas, títulos nunca instituídos por Deus, como apóstolos modernos, estão sendo celebrados, e mensagens centradas no homem estão sendo pregadas, em vez de centradas em Cristo. O que antes era considerado heresia agora é aplaudido como revelação, mas esse declínio não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo sutil e progressivo, profetizado há séculos pelos apóstolos. Caro ouvinte, neste vídeo, exploraremos como a apostasia se infiltrou nas igrejas do século XXI, quem foram os protagonistas e, o mais preocupante, que consequências espirituais ela trará para milhões de pessoas que seguem esses caminhos falsos. Vamos começar. A apostasia avança sem freios. O que era escandaloso ontem é celebrado hoje. E o mais grave é que isso não vem do mundo, mas de dentro da igreja. Ministros que pregam sem a verdade, multidões que aplaudem sem arrependimento e um evangelho distorcido que não confronta mais. O pecado se tornou normalizado, o discernimento foi perdido e a advertência bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos. Este não é um tempo de confusão, é o tempo profetizado da grande apostasia. Por isso, apresentamos 10 sinais claros e atuais dessa apostasia no ano de 2025. Iremos confrontá-los com a palavra, porque somente a verdade pode despertar o povo de Deus. Número 1. Apóstolas e falsas autoridades espirituais. Em muitos movimentos modernos, especialmente os carismáticos e neopentecostais, as mulheres estão sendo proclamadas como apóstolas, profetas supremas e mães espirituais das nações. É apresentado como um mover do espírito, mas à luz das Escrituras, não há restauração, mas distorção. Não é um novo reavivamento, mas uma antiga rebelião contra o desígnio de Deus. Não há como negar que Deus pode usar as mulheres poderosamente. Na Bíblia vemos Débora, Esther, Maria, Priscila e as filhas de Filipe, mulheres cheias do Espírito, corajosas e fiéis. Mas uma coisa é ser usado por Deus dentro da ordem bíblica, e outra é assumir papéis que contradizem sua palavra. Não se trata de machismo ou inferioridade, mas de obediência. O ministério apostólico tem uma função de autoridade doutrinária, estabelecida sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos. Paulo, guiado pelo Espírito, disse que não permite que as mulheres ensinem ou exerçam domínio sobre os homens. Esta instrução não degrada as mulheres, mas estabelece a ordem divina na congregação. O que vemos hoje é a infiltração do feminismo ideológico na igreja. Não estamos falando de mulheres humildes e servis, mas sim de um movimento focado em poder, títulos e visibilidade. Muitos se autodenominam apóstolos, não porque Deus os chamou, mas porque o mundo os empurra a isso. Eles não buscam servir, mas construir sua imagem. Em vez de exaltar o nome de Cristo, eles exaltam o seu próprio nome. Em vez de construir a igreja, eles constroem impérios pessoais. Esse espírito feminista dentro da igreja não busca o reino de Deus, mas sim o de si mesmo. A ordem bíblica é rejeitada e a autodeterminação é promovida. Isso leva à confusão, à desobediência e à perda de discernimento. A sã doutrina é substituída por experiências emocionais, a autoridade bíblica por novas revelações e o chamado ao arrependimento por discursos autoafirmativos. Afirmamos claramente: as mulheres têm um lugar precioso e poderoso no corpo de Cristo, mas esse lugar deve ser definido pela palavra de Deus, não pela cultura. A verdadeira honra não está em imitar o homem, mas em obedecer a Deus. Quando a igreja quebra a ordem divina para agradar ao mundo, ela abre uma porta não para o espírito, mas para a apostasia. As consequências?
Uma igreja sem ordem é uma igreja sem direção. O modelo divino é ignorado, o Espírito Santo fica triste e retraído, e a autoridade se torna humana. A palavra perde sua centralidade e é deslocada por emoções e modas. O resultado? Congregações divididas e confusas, sem cobertura legítima. E o mais grave, uma geração que não distingue mais entre verdade e falsidade. E isso não só traz desvio, mas também julgamento. Número 2. Quadridimensionalismo. Um Deus acima da Trindade. Vivemos numa época em que o erro se disfarça de revelação. O quadridimensionalismo é um movimento recente e perigoso que se apresenta como um avanço espiritual, mas, na verdade, é uma negação total do Deus Trino revelado nas Escrituras. Não é apresentada como uma heresia direta, mas sim como uma dimensão mais profunda, que só os maduros podem entender, envolta em uma linguagem mística que seduz a muitos. Esta doutrina ensina que existe um Deus essência ou Deus fonte, superior ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Segundo essa ideia, a Trindade não seria o Deus verdadeiro, mas apenas manifestações derivadas de uma divindade superior e impessoal. Este conceito não é novo. É o mesmo erro dos gnósticos do primeiro século e da nova era moderna, que promovem um Deus abstrato e sem rosto, do qual entidades divinas emanam. A Bíblia, no entanto, nos revela um Deus em 3 pessoas, iguais em poder, eternos em existência e unidos em uma essência. Não há ser divino superior ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Eles são Deus, plena e eternamente. Jesus não foi criado, nem é uma derivação inferior. Ele é Deus desde o princípio, assim como a palavra claramente afirma. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aceitar um Deus superior à Trindade destrói o Evangelho. Se Jesus não é Deus, seu sacrifício não tem poder eterno. Se o Espírito não é Deus, ele não pode regenerar ou habitar nos crentes. Se o Pai não é a plenitude da divindade, então não há Criador digno de adoração. Essa doutrina corrompe o próprio fundamento da nossa fé e leva ao colapso de toda a verdade bíblica. O mais preocupante é que essa mensagem não é pregada em templos pagãos, mas em púlpitos cristãos. Recentemente, figuras como Lisney de Font têm promovido a ideia de uma essência superior chamada o Elion, da qual, ela afirma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo emergiram. Esse ensinamento tem causado controvérsia, pois se afasta da doutrina trinitária e cai no erro. O que é apresentado como profundidade espiritual é, na verdade, escuridão disfarçada. Muitos jovens, sedentos pelo sobrenatural, estão abandonando a verdade bíblica para perseguir experiências e doutrinas místicas que parecem elevadas, mas são podres em suas raízes. Isso não é maturidade espiritual, é apostasia revestida de espiritualidade. O apóstolo Judas nos exorta fortemente a batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não há nova fé, nem níveis ocultos de revelação. O que foi revelado é completo, perfeito e suficiente. E essa é a fé que devemos defender hoje mais do que nunca. Se perdermos a Trindade, perdemos tudo. Perdemos o Pai que nos amou, o Filho que se entregou e o Espírito que nos guia. O quadridimensionalismo não é apenas um erro doutrinário. É um caminho de engano que leva a um Deus falso, a um evangelho impotente e a um cristianismo sem Cristo. Igreja, acorde. Não se deixe levar pelo novo se ele contradiz o eterno. Contenda, defenda e permaneça firme. Pois fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo não há Deus verdadeiro. Número 3. Um amor, sem arrependimento. A mentira mais doce do inferno. Uma das distorções mais perigosas do nosso tempo não é a negação do amor de Deus, mas sua distorção. Prega-se que Deus ama sem pedir nenhuma mudança, como se seu amor tudo tolerasse e nada confrontasse. É uma ideia que parece bonitinha, mas é uma mentira sedutora vinda do inferno. Hoje, um evangelho emocional está sendo proclamado, centrado no eu. Repete-se que Deus te ama exatamente como você é, o que é verdade, mas incompleto. O verdadeiro amor de Deus não deixa ninguém igual. Esse amor leva à cruz, onde o pecado morre.
Sem a cruz e sem arrependimento, não há verdadeiro evangelho. As Escrituras revelam um amor santo e transformador. Jesus não veio apenas para dizer "eu te amo", mas também arrependa-se. Ele não veio para tranquilizar os pecadores, mas para libertá-los do pecado. Pregar amor sem arrependimento é como apresentar um evangelho mutilado, como dar remédio sem reconhecer a doença. Esta mensagem moderna oferece um Deus adaptado aos desejos humanos, um Deus que não é nem exigente nem confrontacional. Mas o Deus da Bíblia é santo. Ele não ignora o pecado. Ele o venceu na cruz e chama todos ao arrependimento. Seu amor é paciência, mas essa paciência tem um propósito: nos levar à mudança. Não é uma desculpa para continuar como antes, mas sim um convite urgente para morrer para si mesmo e nascer de novo. Pregar somente amor sem arrependimento encheu templos, mas esvaziou corações. Há multidões animadas, mas não transformadas. Lágrimas sem conversão, sentimentos sem regeneração. Sem arrependimento não há nova vida ou salvação. Jesus foi claro: se não há arrependimento, há perdição. Hoje, a correção é chamada de ódio e a santidade é chamada de legalismo. Mas Jesus nunca amenizou o pecado. A mulher adúltera, ele não disse: continue assim, eu te amo, mas disse: não peques mais. O verdadeiro amor não tolera o pecado, ele o redime. Esta mensagem moderna é como uma lâmpada sem óleo, uma promessa sem aliança. Prepare as pessoas para um céu que elas não conhecerão, porque não conheceram a cruz. O evangelho completo é: Deus te ama, arrependa-se e creia. Sem arrependimento não há entrada no reino. Nestes dias de apostasia, onde tudo é tolerado menos a verdade, é urgente retornar ao verdadeiro evangelho. Aquele que transforma, aquele que fere mas cura, aquele que confronta mas salva. Porque amor sem arrependimento não é amor. É uma armadilha espiritual que engana muitos, fazendo-os acreditar que estão em paz com Deus, quando nunca o conheceram. Número 4. Caudimentalismo. Seguir o homem em vez de seguir Cristo. Nos últimos tempos, a fidelidade a Cristo foi substituída pela lealdade a figuras carismáticas. Muitos crentes não buscam mais a voz de Deus na Bíblia, mas esperam o que o ungido declarará do púlpito ou nas redes sociais. Essa distorção do cristianismo, conhecida como caudilismo, exalta o homem acima do Senhor. Esse fenômeno se manifesta na sutil veneração aos líderes, frases dos pastores repetidas como se fossem escrituras, obediência cega às suas declarações e uma fé que gira em torno do carisma do pregador, não da glória de Cristo. Surgiu uma geração que segue o ungido com A minúsculo, em vez do verdadeiro ungido Cristo. A doutrina não é mais examinada, apenas os decretos do líder são repetidos. O culto se concentra no homem, não na palavra. O emocional substituiu o espiritual. Paulo denunciou essa tendência quando os crentes começaram a se dividir dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esse tipo de lealdade personalista é uma traição ao senhorio de Cristo. Hoje, muitos pastores são tratados como figuras intocáveis. Eles são consultados diante de Deus. Eles são justificados mesmo quando caem em pecado. Suas palavras pesam mais que as Escrituras. Questioná-los é considerado rebelião. Mas a verdade é clara: nenhum líder é intocável. Somente Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Todo homem deve ser examinado à luz da palavra, não elevado acima dela. O caudilismo não apenas afasta os crentes de Cristo, mas também os aprisiona em sistemas de controle, onde o líder atua como mediador entre Deus e os homens. Isso anula a liberdade cristã, abole o sacerdócio de todos os crentes e revive uma forma de papado evangélico que Deus nunca estabeleceu. Este culto ao homem produz cegueira espiritual. Pessoas que não conhecem Cristo pessoalmente, mas através de filtros humanos. Eles não rezam, eles esperam que o líder faça isso. Eles não se alimentam da palavra, vivem de frases motivacionais. Isto não é discipulado, é escravidão. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ovelhas verdadeiras não seguem estilos, nomes ou sistemas. Eles seguem Cristo. Qualquer líder que dirige a atenção para si mesmo e não para Cristo, age de acordo com o espírito do anticristo. O inimigo sempre procurou suplantar Cristo.
Hoje, você não precisa de ídolos de ouro. Basta-lhe ter líderes exaltados que ocupem o centro do palco e recebam mais reverência do que Jesus Cristo. Em muitos púlpitos modernos, o homem substituiu Cristo. Caudimentalismo é idolatria moderna. Não com estátuas, mas com personalidades e plataformas. Não com incenso, mas com curtidas, aplausos e títulos. Deus não compartilha sua glória com ninguém. Ele tem ciúmes do seu nome. Se almejamos um verdadeiro reavivamento, precisamos derrubar os altares humanos e retornar Cristo ao centro. Os púlpitos devem se tornar novamente tronos de sua palavra, e os líderes devem se tornar servos humildes, não celebridades religiosas. Número 5. Um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem sangue. O evangelho que não salva. Um dos sinais mais claros do fim dos tempos não é o silêncio do mundo, mas a corrupção da mensagem dentro do púlpito. Está sendo proclamado um evangelho que perdeu seu coração, sua essência, seu poder. É um evangelho adulterado, sentimental e diluído. Um evangelho que fala de sucesso, mas não de rendição, que promete prosperidade, mas não menciona pecado, oferecendo esperança, mas sem o chamado ao arrependimento. E o resultado é trágico. Uma geração que conhece a música da igreja, mas não a voz do pastor, que levanta as mãos, mas não entregou o coração. Hoje, em muitas congregações, a cruz foi substituída por frases motivacionais. O sacrifício foi substituído por afirmações positivas. O sangue de Cristo foi silenciado porque pode ser ofensivo. O apelo ao arrependimento foi removido porque é muito confrontacional. Mas o evangelho sem cruz, sem sangue e sem arrependimento não é o evangelho de Jesus Cristo. É uma falsificação diabólica, uma zombaria do verdadeiro poder do evangelho. Paulo foi claro em seu alerta sobre isso. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele escreveu: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas comovidos com comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Chegou a hora. Hoje em dia, muitos não buscam a verdade, mas sim o conforto emocional. Eles não buscam ser transformados, mas sim afirmados. Eles não buscam Cristo, mas sim se sentir bem. Os professores se aglomeram em volta deles para dizer o que eles querem ouvir. Você consegue, declare. O universo conspira a seu favor. Deus é obrigado a abençoá-lo. Mas onde está o chamado ao arrependimento? Onde está a mensagem da cruz? O próprio Jesus disse com absoluta clareza no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não é opcional, é o coração do discipulado. Quem quer seguir a Cristo deve morrer para si mesmo. Tomar a cruz não é uma metáfora poética, é uma declaração de guerra contra si mesmo, contra o pecado, contra o mundo. Mas isso não vende bem em uma cultura que ama o conforto e odeia o compromisso. E assim, em vez de pregar essa mensagem, muitos escolheram pregar um Jesus domesticado. Um Salvador sem senhorio, um Redentor sem sangue, um amor sem verdade. Mas Jesus não salva. É apenas uma máscara feita por homens. O escritor de Hebreus foi direto. No capítulo 12, versículo 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá Deus. Não se trata de emoções, boa vontade ou de frequentar a igreja. É uma vida transformada, nascida do arrependimento genuíno e da fé no sacrifício de Cristo na cruz. O evangelho sem a cruz não tem poder regenerativo, porque a cruz não é apenas um símbolo cristão. É o altar onde o pecado foi derrotado. Romanos, capítulo 5, versículo 9, afirma: Logo muito mais, tendo sido agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sem sangue não há justificação. Sem arrependimento não há perdão. Sem a cruz não há salvação. E é isso que muitos estão esquecendo. Eles querem o céu sem desistir. Eles querem paz sem rendição. Eles querem glória sem passar pelo Getsemane. Mas o caminho para a vida eterna passa pela cruz, não pelo espelho da autoestima. E qual é o resultado deste evangelho sem a cruz? Igrejas cheias, mas vazias de glória,
pessoas animadas, mas não redimidas, profissões de fé sem frutos de arrependimento. Pessoas que aceitaram a Cristo, mas nunca nasceram de novo. Jesus disse isso em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios e em teu nome fizemos muitos milagres. Mas eu lhes responderei: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que violam as leis de Deus. Porque não basta chamá-lo de Senhor, você tem que nascer de novo. E esse novo nascimento só é possível através do arrependimento e da fé no sacrifício de Jesus. Pregar um evangelho sem cruz, sem sangue, sem arrependimento, é como oferecer remédios sem diagnóstico, é como convidar as pessoas para a vida sem passar pela morte do eu. É uma heresia suave, confortável e popular, mas letal. Igreja, vamos acordar. Voltemos à mensagem que salva. A mensagem que incomoda, mas transforma. A mensagem que fere o orgulho, mas cura a alma. A mensagem que pede arrependimento e oferece salvação eterna. Porque não há outro evangelho. Como Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu pregasse um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Número 6. O show espiritual. Quando a adoração se torna entretenimento. Vivemos em uma época em que o foco de muitas congregações não é mais a presença de Deus, mas sim a experiência do público. A reverência foi substituída pelo espetáculo, a intimidade com Deus pelas sensações e a glória do Cordeiro pelo carisma do artista. O altar foi transformado em palco e a adoração em entretenimento. Esta é uma das formas mais sutis e perigosas de apostasia, o show espiritual. Luzes, fumaça, telas de LED, produções cada vez mais elaboradas, músicas cuidadosamente selecionadas para gerar uma atmosfera emocional, pulos, gritos, lágrimas e ainda assim muitas vezes sem a presença de Deus. Porque Deus não habita na manipulação emocional. Ele habita onde há um espírito quebrantado e um coração contrito. E isso, infelizmente, tornou-se escasso em muitos dos chamados momentos de culto. O mais sério não é a tecnologia em si. Deus não é contra a mídia, mas o coração por trás de tudo. Porque quando o visual, o emocional e o espetacular substituem o espiritual, perdemos o nosso caminho. As pessoas não adoram mais a Deus pelo que Ele é, mas pelo que sentem. As pessoas não cantam mais por convicção, mas pela atmosfera. E assim, o que deveria ser um momento sagrado se torna um ato artístico cuidadosamente produzido para comover, mas não para transformar. O próprio Jesus falou dessa distorção. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele disse: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O problema não é a música, mas o coração. É possível levantar as mãos, cantar a plenos pulmões até chorar, e ainda assim estar longe de Deus. Porque a verdadeira adoração não é uma questão de luzes, mas de luz interior. Não é uma questão de volume, mas de humildade. Não é uma questão de estilo, mas de espírito e verdade. Jesus deixou isso claro quando falou com a mulher samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, ele declarou: Está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também procura tais que assim o adorem. O Pai não busca artistas cristãos, nem produtores de ambientes emocionais. Procure adoradores em espírito e em verdade, e que a adoração, embora possa ser acompanhada por instrumentos, telas ou luzes, nunca pode depender deles. Porque quando a adoração precisa de efeitos especiais para causar impacto, não estamos mais adorando o Deus vivo, estamos entretendo o público. O Antigo Testamento nos dá um exemplo claro. No segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 14, é relatado que quando o templo foi inaugurado e os levitas cantaram e tocaram com um só coração, a glória do Senhor encheu a casa de modo que os sacerdotes não puderam ministrar por causa da nuvem. Não era talento musical. Não foi a montagem. Foi a santidade, a unidade e o temor a Deus que trouxeram glória. Hoje, a glória foi substituída pela fama. Aquele que canta melhor, aquele que tem mais seguidores,
Aquele que produz o show mais emocionante é aquele que sobe ao altar. Mas o altar não é um lugar para brilhar, mas para morrer. Morra para o ego, para o orgulho, para o desejo de impressionar, porque ali e somente ali se manifesta a verdadeira presença de Deus. O profeta Isaías teve uma visão chocante. No capítulo 6, versículo 1, ele disse: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E quando Isaías viu aquela glória, ele não pulou, não gritou, não cantou. Ele caiu prostrado e disse: Ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esse é o fruto da verdadeira adoração: quebrantamento, santidade, reverência, fogo purificador. Mas o que está acontecendo em muitos cultos de adoração hoje não é tristeza, é euforia. Não é medo de Deus, é desempenho. Não é devoção, é vaidade. E quando o espetáculo substitui o espírito, a igreja se torna um teatro e o altar uma plataforma para o ego. O salmista escreveu no Salmo 96, versículo 9: Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Temam-no todos os habitantes da terra. Esse medo não existe mais. Nós o substituímos por luzes de LED. Nós o silenciamos com música ensurdecedora. E sem temor a Deus não há glória. É hora de retornar ao cerne da adoração. Para aquele lugar onde não importa se tem banda ou se tem silêncio, se tem efeitos ou se tem só guitarra. O que importa é se há fogo no altar. Fogo que purifica, fogo que queima, fogo que transforma. Porque o que o céu aprova não é o espetáculo, é a obediência. O que move Deus não é uma sala cheia de emoções, mas um coração rendido. Número 7. Ecumenismo e a construção de uma religião global sem Cristo. A unidade do engano final. Um dos movimentos mais perigosos e sutis desta época não é o ateísmo nem o secularismo. É algo muito mais enganoso, porque está disfarçado de espiritualidade, amor, unidade. Estamos falando sobre o ecumenismo moderno, o esforço global para unir todas as religiões sob uma estrutura única e inclusiva em nome da paz e da tolerância. À primeira vista parece nobre, mas por trás dessa aparente bondade está o grande projeto de Babel do século XXI, uma religião mundial sem cruz, sem verdade e sem Cristo. Dizem: não importa no que você acredita, todos nós adoramos o mesmo Deus. É proclamado: as diferenças doutrinárias dividem, o que importa é o amor. Repete-se: Deus está em todas as religiões. Mas isso é uma mentira disfarçada de tolerância, porque não existe amor verdadeiro sem verdade. E não pode haver unidade se essa unidade nega Jesus como o único Salvador. Este ecumenismo não busca acordo sobre a verdade revelada por Deus, mas sim a eliminação de toda a verdade absoluta. O Evangelho é reduzido a apenas mais uma forma de espiritualidade. A cruz é omitida para não ofender os muçulmanos. A ressurreição é relativizada para não incomodar os budistas, e a exclusividade de Cristo é silenciada para não excluir ninguém. Mas um evangelho que exclui Cristo não é um evangelho. É apostasia. Jesus disse com absoluta clareza no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso não deixa espaço para confusão. Não há caminhos múltiplos, não há alternativas, não há outra porta. Cristo não é uma opção entre muitas. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo declarou na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Mas o ecumenismo moderno despreza essa verdade. Ele a vê como arrogante, divisiva e fanática. É por isso que ele propõe uma espiritualidade mais aberta, mais inclusiva, onde todos se encaixam, exceto Jesus como o único Senhor. E esse caminho, embora pareça amplo, tolerante e pacífico, leva diretamente ao trono do Anticristo. O apóstolo Paulo nos alertou claramente na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia não será apenas uma rebelião contra a fé, será uma falsificação do cristianismo.
uma nova ordem espiritual onde todas as religiões se unem e, para isso, Cristo terá que ser minimizado ou eliminado. Porque o verdadeiro Cristo não se encaixa no ecumenismo global. Ele divide. Ele clama por arrependimento. Ele exige exclusividade. Ele não compartilha sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8, afirma isso com veemência. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a minha glória a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Mas esta religião mundial trará glória a todos. Islamismo, hinduísmo, judaísmo sem um Messias, misticismo oriental, mãe terra e toda forma de espiritualidade. Será uma fé sem doutrina, uma igreja sem santidade, um culto sem cruz. Tudo será tolerado, exceto a verdade do Evangelho. E já estamos vendo isso. Líderes religiosos de renome mundial apertando as mãos de padres de outras religiões, assinando documentos de fraternidade humana que declaram que todas as religiões são amadas por Deus. Promover encontros interreligiosos onde a oração é oferecida em nome da paz, mas sem mencionar o nome de Jesus Cristo. Esta não é a unidade do Espírito, é a unidade do espírito do erro. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, João vê uma mulher sentada sobre muitas águas. A grande Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Esta mulher representa um sistema religioso global que está intoxicado pelo sangue dos santos. Ela se alia aos reis da terra. Ela une religião com poder político, preparando o cenário para o reinado do anticristo. Este não é um sonho distante. É um processo contínuo. E cada vez que a igreja silencia a sua verdade para fazer parte do diálogo interreligioso, está a dar terreno ao inimigo. Deus nunca buscou uma unidade baseada em mentiras. A verdadeira unidade da igreja está na verdade da palavra. Efésios, capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Unidade sim, mas não a qualquer preço. Unidade na fé, unidade em Cristo, não no ecumenismo do anticristo. Hoje, mais do que nunca, devemos proclamar com ousadia que não há salvação fora de Cristo. Não há outro sangue que perdoa. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, como Pedro declarou em Atos, capítulo 4, versículo 12. O ecumenismo global não é o plano de Deus, é o cenário perfeito para a grande mentira final. É a Babel espiritual que está surgindo. E a verdadeira igreja deve discerni-lo, resistir a ele e proclamar a verdade sem medo. Número 8. Igrejas que ordenam pastores homossexuais e travestis. A aprovação do pecado no altar. Um dos sinais mais claros da apostasia atual é este. O pecado não é mais tolerado. Agora lhe é dado o púlpito. Não se trata mais apenas de pessoas lutando e buscando a misericórdia de Deus. Estamos falando de homens e mulheres que vivem em homossexualidade aberta, lesbianismo ou transgenerismo, e que são ordenados como pastores e bispos, aprovados por suas denominações e exaltados como exemplos de fé corajosa e amor inclusivo. Sim, já existem igrejas que celebram isso publicamente. Denominações inteiras aprovaram resoluções permitindo e promovendo a liderança LGBT, pastores que se identificam como gays, lésbicas casadas com outra mulher, bispos travestis com batinas roxas e maquiagem, e tudo isso é apresentado como um ato de justiça divina e aceitação amorosa. Mas isso não é justiça. É uma rebelião institucionalizada. A palavra de Deus nunca mudou, e nenhum conselho, denominação ou votação pode anular o que o Espírito Santo inspirou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, está escrito: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais masculinos, nem os homossexuais masculinos herdarão o reino de Deus. As Escrituras não fazem exceções para líderes religiosos. Um pecado não deixa de ser pecado porque é cometido por um pastor com um microfone, e muito menos se torna uma virtude quando é celebrada em um altar. Muitas dessas igrejas argumentam que Jesus nunca condenou diretamente a homossexualidade. Mas eles esquecem que Jesus não veio para suavizar a lei moral de Deus, mas para confirmá-la e cumpri-la. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar,
mas para cumprir. Jesus confirmou o desígnio de Deus ao dizer que homem e mulher os criou, como está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 4. Casamento. Ministério e sexualidade foram estabelecidos por Deus para um propósito sagrado. Qualquer desvio que não seja arrependido não pode ser abençoado ou reconhecido pela verdadeira igreja. Mas hoje, muitas igrejas não querem mais ser a voz profética que denuncia o pecado. Eles querem ser empresas inclusivas, plataformas políticas e movimentos de aceitação social. Eles se esqueceram de que a missão da igreja não é agradar ao mundo, mas agradar a Deus. O apóstolo Paulo alertou que chegaria o tempo em que a sã doutrina seria rejeitada. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Chegou a hora. Hoje existem muitas igrejas que abençoam relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, que celebram o orgulho cristão LGBT, que marcham com bandeiras coloridas e proclamam que o evangelho deve se adaptar aos tempos. Mas Deus não muda com as estações culturais. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E qual é o fruto dessas igrejas inclusivas? Confusão espiritual, ausência de santidade, adoração sem a presença de Deus, porque o Espírito Santo não endossa o que contradiz a sua própria palavra. Isaías, capítulo 5, versículo 20, nos dá um aviso profético para este tempo. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que colocam a luz nas trevas e as trevas em luz, que fazem do amargo doce e do doce amargo. É exatamente isso que está acontecendo. A amargura do pecado sexual é chamada de amor doce. A escuridão da rebelião é chamada de nova revelação. O mal está vestido na linguagem da justiça e da empatia. A Igreja do Senhor não foi chamada para se adaptar. Ela foi chamada para confrontar. Não para se conformar aos desejos da carne, mas para pregar a mensagem do arrependimento. Porque sem arrependimento não há conversão. E sem conversão não há salvação. Um homossexual pode ser salvo? Sim, mas somente se ele se arrepender e crer no Evangelho. Um travesti pode ser restaurado por Cristo? Sim, se você deixar sua antiga vida e se submeter ao senhorio de Jesus. Mas você não pode, e não deve, ministrar, pregar ou liderar enquanto vive em pecado aberto, porque o ministério é para aqueles que vivem em obediência, não para aqueles que fazem campanha por sua desobediência. O pensamento secular invadiu o púlpito, e muitas igrejas, em vez de confrontar o sistema, o adotaram. Ideologias como feminismo radical, inclusão sem conversão, identidade de gênero fluida e relativismo pós-moderno são pregadas com um tom espiritual, mas sem respaldo bíblico. O que antes era chamado de pecado agora é chamado de expressão pessoal. O que antes era confessado agora é celebrado. A mensagem tornou-se progressista, mas perdeu seu poder transformador. A separação entre o mundo e a igreja se tornou tênue. A santidade foi substituída pela tolerância, a doutrina, devido a opiniões pessoais. Santiago, o capítulo 4, versículo 4, afirma claramente: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo é adotar suas ideias, amar seu pecado, buscar sua aprovação. E quem faz isso, mesmo que cante, pregue ou frequente a igreja, torna-se inimigo de Deus, porque sua lealdade está dividida. Esta passagem nos chama a uma decisão clara: ou andamos com Cristo em santidade, ou nos alinhamos com o mundo e sua rebelião. Não há meio termo. Número 10. Uma geração que não conhece a Bíblia, mas acredita que ela é cheia do Espírito. Vivemos em uma época em que muitos jovens cristãos conhecem mais letras de músicas do que versículos da Bíblia. Eles podem recitar frases virais, tocar vídeos motivacionais, falar sobre vibrações e energia espiritual, mas não conhecem a palavra de Deus. E sem a palavra não há discernimento. Sem verdade não há profundidade. Sem as Escrituras não há fundamento. A emoção tem sido confundida com a unção. O tremor do corpo com a obra do Espírito e a euforia do momento com a transformação do caráter. O resultado é uma igreja que é facilmente movida, mas não suporta a correção, que canta alto,
mas não obedece em segredo, que se sente poderoso, mas é fraco diante do engano. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: Vocês estão enganados, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essa é a raiz do problema. Queremos poder, mas sem saber a verdade. Queremos o Espírito, mas sem a palavra. Mas o Espírito Santo nunca sai das Escrituras. E ninguém pode ser cheio dele a menos que se alimente do pão da palavra todos os dias. Caros ouvintes, estamos diante de uma geração em crise. Não por falta de música ou plataformas, mas por falta de raízes. É hora de retornar à Bíblia, para desligar o ruído e abrir o livro. Parar de depender das emoções e buscar a verdade que permanece. Porque a emoção passa, mas a palavra permanece para sempre. Se não conhecemos as Escrituras, não conheceremos o Deus que fala por meio delas. E se não conhecemos a Deus, seremos facilmente levados por qualquer vento de doutrina. Hoje, mais do que nunca, voltemos à fonte, porque o reavivamento não começa no palco. Ele começa nas Escrituras. E assim, chegamos ao fim deste vídeo. Caminhamos juntos por alguns dos sinais mais preocupantes de uma igreja que, em muitos lugares, se desviou do caminho. Não fazemos isso para criticar por criticar, mas para soar o alarme, para pedir arrependimento e retornar ao fundamento eterno, a palavra de Deus. Se este conteúdo foi útil, se ele desafiou ou despertou você, não o guarde para si. Compartilhe. Agora, procurar. E, acima de tudo, examine seu coração à luz da verdade. Porque em meio a tanta confusão, o Senhor continua buscando um povo santo, firme, cheio do seu espírito e firmado na sua palavra. Obrigado por se juntar a nós até aqui. Se Deus quiser, nos encontraremos novamente no próximo vídeo para continuar falando a verdade, com temor a Deus e com esperança em Cristo. Até então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês.